Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira, na 18ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje, ele se encontra lá em Números, no capítulo 12, versículos de 1 a 13, que diz assim: Naqueles dias, Maria e Arão criticaram Moisés por causa de sua mulher etíope. E disseram: Acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então o Senhor disse a Moisés, a Arão e Maria: Ide todos os três à tenda da reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem, parou à entrada da tenda e chamou Arão e Maria. Quando se aproximaram, ele lhes disse: Escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa. Porque a ele eu falo face a face. E às claras, e não por figuras, que ele vê o Senhor. Como, pois, vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? Indignado contra eles, o Senhor retirou-se. A nuvem que estava sobre a tenda afastou-se e, no mesmo instante, Maria se achou coberta de lepra, branca como a neve. Quando Arão olhou para ele e a viu toda coberta de lepra, disse a Moisés: Rogo-te, meu Senhor, não nos faça pagar pelo pecado que tivemos a insensatez de cometer. Que Maria não fique como morta, como um aborto que é lançado fora do ventre de sua mãe, já com metade da carne consumida pela lepra. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. Amados irmãos e irmãs, eu quero chamar a atenção de vocês para esse texto, que aparece, além de Moisés, outros dois personagens muito importantes, que é Maria e Arão. Ambos eram os irmãos de Moisés. E aí o que acontece? Eles estão criticando porque ele se casou com Zípora, que seria na verdade uma mulher etíope e, portanto, uma mulher pagã. Vamos lá, vamos ser bem sinceros. Eles, na verdade, não estavam implicando por causa dessa mulher, não era esse o foco. Eles tinham inveja daquilo que Deus fazia em Moisés. E aí eles buscaram encontrar alguma coisa em Moisés para poder criticar, mas o foco não era esse. Então, essa inveja, ela estava consumindo o coração desses dois. Ora, Moisés, ele não estava se importando com isso. O texto diz que é Deus que escuta. Moisés não estava ligando muito. É interessante a maturidade de Moisés, a confiança que ele tem em Deus. Ele se preocupa mais com o que Deus pensa dele do que os outros pensam dele. E aí já vem uma reflexão importante. Quantas Marias e Arãos nós temos ao nosso redor que tem inveja da gente, que busca de fato ser pedra de tropeço, que busca encontrar os erros da nossa vida, e às vezes a gente dá mais ouvido a esses dois do que ao próprio Deus. Moisés não se importava muito. Porém, Deus, é claro que ele sente a dor dos seus, e Deus analisa o que está acontecendo. E aí, Deus então vai tentar intervir. Ele chama aqueles dois, puxa a orelha, diz para eles que de fato Moisés é o servo mais fiel que ele tem ali. E depois aparece inclusive Maria com lepra. E aí muita gente pode entrar numa discussão, Parece que Deus é preconceituoso, será que Deus é machista, só fere ela? Na verdade, se você observar, o texto diz assim, que Maria e Arão falaram isso e aquilo. É porque no original quem falou foi Maria. Certo? Dá a entender isso. Por isso que, inclusive, no português o nome dela aparece como primeiro. Foi ela que verbalizou, foi ela que deixou a inveja tomar conta ainda mais. E aí eu quero chamar a atenção de como é que a inveja é tão ruim. Primeiro que na Bíblia é dito para nós que foi por causa da inveja que a morte entrou no mundo. Isso é bíblico. Em segundo lugar, também a gente tem que entender que a inveja é como uma erva daninha. O que a erva daninha ela faz? Ela cresce a ponto de sufocar a erva boa, Então ela não permite com que a planta correta possa crescer. Não, o problema da erva daninha não é apenas que ela cresce, é porque ela impede o crescimento do outro também. E aí, amados irmãos e irmãs, a gente tem que chamar a atenção para nós a partir dessa leitura. Quantos de nós, às vezes, alimentamos a inveja sem perceber?
Nós percebemos que não ficamos mais felizes com o crescimento de outro grupo na minha paróquia. Eu não fico mais feliz porque fulano de tal, às vezes, recebeu um cargo de confiança. Eu não fico feliz porque meu irmão ganhou tal coisa de presente e eu não. A gente vai começando pouco a pouco a cultivar. Precisamos estar atentos. Será que a inveja está começando a chegar no meu coração e eu estou dando espaço para que ela possa crescer? Isso não agrada a Deus. Que nós possamos, nesse dia de hoje, meditar melhor sobre a inveja e, de fato, lutar contra esse mal que às vezes assola a nossa alma. Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Te aguardo daqui a pouco às 7 horas da noite para o estudo do Evangelho desta terça. Até já!